Sabe aquela ideia de que depois dos 50 o desempenho atlético só vai ladeira abaixo? Pois é. Mas e se essa verdade for, na verdade, baseada num grande mal-entendido? E se a ciência, por todo esse tempo, estivesse estudando as pessoas erradas para tirar suas conclusões? É isso que a gente vai investigar hoje. Para a gente desvendar essa história, vamos mergulhar a fundo nos princípios do livro Rápido Após os 50, do Joe Friel. E olha, ele basicamente desafia tudo que a gente pensava que sabia sobre como atletas de resistência deveriam treinar para se manter em alto nível com o passar dos anos. E para começar, vamos falar de um feito que parece até coisa de ficção. Aos 64 anos, a Diana Nyad fez algo inacreditável. Ela não só superou as expectativas para a idade dela, ela simplesmente redefiniu o que é possível. A história dela meio que força a gente a perguntar quais são de verdade os limites do corpo humano. Tá, mas uma história como a da Nayad é um ponto fora da curva, né? A gente sabe que a visão da ciência sobre o envelhecimento costuma ser, digamos, um pouco mais sombria. Ela geralmente pinta um cenário de declínio que é quase garantido. A ciência tradicional apresenta para a gente um roteiro que todo mundo já conhece. A pele fica mais flácida, o metabolismo vai ficando mais lento, o sono já não é mais o mesmo. É uma lista de perdas que soa quase como uma sentença. E para muita gente, essa é a história que se aceita sobre envelhecer. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. Será que esse roteiro de declínio precisa mesmo ser o destino de todo mundo? Principalmente para quem se recusa a ficar parado? Então, aqui está o pulo do gato. O que a gente chama de envelhecimento normal é, na verdade, um envelhecimento de pessoas normais, ou seja, na maioria das vezes, sedentárias. As regras do jogo podem não ser as mesmas para quem continua treinando o corpo de forma consistente. E a primeira grande virada de chave que o Friel propõe está em como a gente treina. Por muito tempo, a ideia era treinar por horas a fio em baixa intensidade, sabe? Mas a ciência agora está apontando para uma direção completamente diferente. Olha, o contraste aqui diz tudo. A velha escola falava em resistência lenta, constante, naquela famosa zona de queima de gordura. A ciência moderna, por outro lado, mostra que picos curtos e intensos de esforço causam mudanças metabólicas e hormonais muito mais potentes, que continuam agindo no corpo horas depois que o treino acabou. E a prova disso vem de um estudo surpreendente da Universidade Laval. Dá uma olhada nesses números. O grupo de baixa intensidade queimou quase o dobro de calorias durante o exercício. Só que foi o grupo de alta intensidade que perdeu muito mais gordura corporal. E por quê? Porque o metabolismo deles ficou acelerado, queimando calorias por horas e horas depois do fim da atividade. É o famoso efeito afterburn. Certo. O segundo pilar dessa solução é atacar de frente um dos sinais mais conhecidos do envelhecimento, a perda de massa muscular. E isso não é só uma questão de aparência não, é sobre funcionalidade, sobre potência. O nome clínico para isso é sarcopenia. E os números, olha, são de assustar. Começa devagarinho, lá pelos 40 anos, mas depois acelera de um jeito que pode levar à fragilidade e à perda de independência. Esse número de uma pesquisa canadense é um verdadeiro soco no estômago. Ele mostra a diferença absurda entre quem usa os músculos e quem não usa. Basicamente, os corredores de 60 anos tinham pernas que eram funcionalmente jovens, se comparadas às dos sedentários da mesma idade. Então a mensagem principal é esta. A maior parte do declínio que a gente costuma culpar na idade é, na verdade, uma consequência direta da falta de uso. Não é só a natureza seguindo o seu curso, é a falta de estímulo. A lição não poderia ser mais clara. Ou a gente usa nossos músculos, ou a gente vai perdê-los. Ok, a gente já entendeu o problema, já entendeu as causas, e agora? Agora vamos transformar toda essa informação em um plano de ação prático, um jeito de treinar com mais inteligência e pensando na longevidade. A estratégia toda pode ser resumida nesses 3 pilares. Primeiro, trocar volume por intensidade. Segundo, levantar peso de verdade para combater a sarcopenia e dar um gás nos hormônios. E terceiro, algo que muito atleta acaba negligenciando, dar ao corpo o tempo e a qualidade de sono que ele precisa para se reconstruir. Não tem milagre. E essa frase do Joe Friel resume perfeitamente a mentalidade que faz toda a diferença. Muitas vezes, o nosso maior limite não é o corpo, mas sim a história que a gente conta para si mesmo sobre o que é ou não é possível. E a gente termina com essa reflexão. A ciência e os exemplos de tantos atletas por aí mostram que, embora o tempo passe para todo mundo, a maneira como a gente passa por ele pode estar muito mais sobre o nosso controle do que a gente imagina.